Boa noite, bem-vindos ao Jornal. A Renamo e o MDM manifestaram hoje repúdio à visita do presidente da Guiné Equatorial ao país. Durante a sessão parlamentar de hoje, as duas bancadas da oposição anunciaram o seu boicote à visita de Teodoro Obiang à Assembleia da República. O aviso de boicote foi dado na manhã desta quinta-feira, durante a sessão plenária da Assembleia da República. A oposição justificou a decisão, afirmando que o regime ditatorial de Teodoro Obiang Nguema, no poder há 38 anos, não é elegível para visitar, muito menos cooperar com Moçambique. O que é que o nosso país vai aprender, ou quer aprender, ou partilhar com este senhor? Um autêntico ditador à moda antiga. O MDM não marcará presença nos atos oficiais que terão lugar em honra deste ditador. A bancada parlamentar da Renamo não se compactua com países que veem na pena de morte uma solução. Não se compactua com personalidades que veem no golpe de Estado uma solução. Nós somos defensores acérrimos da democracia e por ela sempre nos batemos. E o aviso foi cumprido. 5 horas depois, Teodoro Obiang chegava à Assembleia da República, onde foi recebido pelo presidente do órgão legislativo, Verônica Macamo. No comitê de recepção, apenas a Frelimo esteve representada através da chefe da bancada, Margarida Talapa. Além do encontro de cortesia entre a presidente da Assembleia da República e o chefe de Estado da Guiné Equatorial, a cerimônia incluiu a assinatura do livro de honra do Parlamento. Teodoro Obiang seguiu depois para mais uma cerimônia no Conselho Municipal de Maputo. Foi aqui onde o estadista equato-guineense recebeu das mãos de David Simango a chave da cidade de Maputo. A chave da cidade que acabamos de atribuir a Vossa Excelência simboliza o nosso reconhecimento pela especial amizade que sempre manifestou em relação à nossa cidade e manifesta a expectativa de que Vossa Excelência, todos os seus compatriotas, simples turistas, homens de negócio, nos visitem cada vez mais e descubram as inúmeras oportunidades que esta terra imensa de Moçambique tem para oferecer. Depois de agradecer o gesto de Maputo, Obiang fez um discurso virado para toda a África, onde defendeu que o continente deve romper com a dependência econômica dos países do primeiro mundo. Creemos que já é tempo de cortar este cordão umbilical da dependência permanente da África pelos países desenvolvidos. Uma situação injusta que nos interpela a todos em que a África rica se torna mais pobre para enriquecer aos mais poderosos. Ainda no município da capital, o presidente da Guiné Equatorial assinou o livro de honra, cumprindo assim com a última agenda pública da sua primeira visita de Estado a Moçambique. Ainda hoje, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, inteirou-se do funcionamento do porto de Maputo. Antes, Obiang depositou uma coroa de flores na Praça dos Heróis. O segundo dia da visita de Teodoro Obiang, presidente da Guiné Equatorial, iniciou na manhã desta quinta-feira com a ida à Praça dos Heróis moçambicanos. Seguindo à risca o protocolo, Teodoro Obiang depositou uma coroa de flores em homenagem aos heróis. Da praça, a visita seguiu para o porto de Maputo. O chefe de Estado, enquanto guinense, foi recebido por Osório Lucas, diretor executivo do Porto de Maputo, que deu uma explicação sobre o funcionamento da instituição. Osório Lucas disse que esta visita possibilita a troca de experiências. A Guiné Equatorial, por exemplo, é um país importante do ponto de vista de produção de minérios. Nós somos um porto que manuseia minérios. É sempre bom perceber, do ponto de vista do produtor, quais são as expectativas que ele tem quando compra serviços de um porto. A visita do presidente da Guiné Equatorial a Moçambique tem a duração de 2 dias.
O Presidente da República diz que já é tempo da Guiné Equatorial ter uma representação diplomática em Moçambique. No banquete que Filipe Nyusi ofereceu a Teodoro Obiang, os 12 estadistas reafirmam a necessidade de reforçar a cooperação para desenvolver os dois países. Antigos estadistas, deputados da Assembleia da República e membros do governo juntaram-se na noite desta quarta-feira na Ponta Vermelha, no banquete que o chefe de Estado ofereceu ao seu homólogo da Guiné Equatorial. Como dono da casa, Filipe Nyusi foi o primeiro a discursar e lembrou que as relações entre os dois países duram há anos, por isso é tempo de ter em Moçambique uma embaixada da Guiné Equatorial como forma de cimentar as relações. Aproveitamos esta ocasião para endereçar o convite para a abertura de uma representação diplomática da Guiné Equatorial no nosso país para melhor dinamizar as nossas relações bilaterais. Fazemos votos para que esta primeira visita de Vossa Excelência e sua esposa contribua para o estreitamento das relações que unem a República de Moçambique e a República de Guiné Equatorial, tendo como finalidade o desenvolvimento, a prosperidade e o bem-estar dos povos dos nossos países. Nyusi falou também das riquezas em recursos naturais que os dois países têm e afirmou que devem, por isso, saber cooperar de modo a tirar ganhos mútuos. O potencial humano e os recursos naturais que os nossos dois países possuem são os ingredientes de que precisamos para maximizar esses ganhos. Por exemplo, a experiência irmã de Guiné Equatorial pode ser útil na exploração do gás e petróleo para o desenvolvimento econômico e o bem-estar dos moçambicanos. Os transportes e comunicações, educação e desenvolvimento humano são outras áreas suscetíveis de maximização para o melhor usufruto dos dois povos irmãos e, sobretudo, podem servir de força motriz para que as relações bilaterais produzam resultados visíveis. Por sua vez, Teodoro Obiang diz que os países africanos precisam ser autossuficientes para evitar a dependência de outros países. Obiang diz mesmo que não faltam recursos para essa autossuficiência. O desenvolvimento do continente africano está nas mãos dos próprios africanos. E seu avanço progressivo dependerá dos intercâmbios cooperativos, bem como do divórcio da dependência da África das potências extra-africanas. A visita de Teodoro Obiang a Moçambique termina esta quinta-feira. O país poderá perder a capacidade de produzir madeira caso as florestas continuem a ser devastadas pelos operadores furtivos. Um cenário que foi hoje apresentado pelo Governo durante uma reunião com madeireiros com o objetivo de encontrar saídas para a exploração sustentável do recurso. 3 dias após o Governo apreciar os resultados preocupantes da Operação Tronco, esta quinta-feira o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural levou a debate as decisões do Conselho de Ministros com o objetivo de obter subsídios dos madeireiros. É o terceiro encontro entre o Ministério, os operadores florestais madeireiros e os gestores de indústria que têm a madeira como matéria-prima. Para começar, Celso Correia disse aos operadores que está suspensa a exploração de madeira no norte e centro do país. Esta é apenas uma das medidas tomadas pelo Conselho de Ministros na terça-feira. Durante o período, o Governo pretende encontrar, juntamente com os operadores madeireiros, soluções para evitar que o país fique sem florestas nos próximos 3 anos. Nós não queremos que a indústria não vamos deixar a indústria cair. E por isso é que estamos aqui, por isso é que convidamos para vir aqui fazer esta reflexão. Mas a situação, volto a repetir, a situação é delicada. Se nós não tomarmos as medidas que estamos a tomar, e isso o inventário florestal que está terminado já está a trazer resultados no âmbito de reforma, daqui a 2 anos nós temos que fazer a mesma coisa que aconteceu na Tanzânia, que é suspender o corte definitivamente. Na reunião de reflexão, os operadores tomaram a palavra
e afirmaram que os 3 meses sem atividade eram demasiado longos, fato que pode matar as indústrias que utilizam a madeira como matéria-prima. O trabalho que está a ser feito é um trabalho bem feito. Agora, não nos tratem a todos como bandidos e encontrem uma maneira de nos proteger. E o que é que acontece? Eu estou confrontado com uma situação em que durante 3 meses não tenho receitas, tenho trabalhadores a quem pagar, tenho todos os custos fixos que tenho de sustentar, tenho todos os pagamentos. Estou numa situação em que vou romper contratos de exportação, porque eu já tenho contratos de exportação para todo o ano, para a África do Sul. Vou romper contratos de exportação, vou romper contratos de fornecimento aos caminhos de ferro, à CLN. Entre vários fatores, os operadores florestais madeireiros consideram que o roubo resulta da falta de emprego e da presença de mandantes de furtivos em zonas de concessões que aliciam pessoas não autorizadas a devastar as florestas com promessas de dinheiro. Assim, os concessionários são, muitas vezes, esquecidos. O atraso na atribuição da licença para o arranque da campanha 2017 é apontado como outro constrangimento do processo de exploração de madeira no país. Os madeireiros sugerem soluções. A denúncia dos furtivos às entidades competentes. Publicação de parques hostaleiros, aliás, proibição de parques hostaleiros junto das áreas concessionadas. Os compradores devem comprar madeira legal dos operadores licenciados. Desencadeamento de operação de controle das licenças versus área onde operam. Empresas compradoras de madeira devem ser vistoriadas. Fiscalização excessiva é outro problema mencionado pelos operadores madeireiros. Desde a saída da madeira na serração ao parque até o seu destino final. No seu percurso encontram mais de 10 postos de fiscalização em menos de 200 quilômetros, para além das fiscalizações móveis. Os postos de fiscalização podem hoje em dia chamar-se postos de cobrança ilícita. Os caminhões de transporte de madeira são considerados diamantes. Para além do inúmero número de postos de fiscalização, são mais elevados ainda os números de fiscais nele existentes. Falamos autoridade tributária, FIR, Mitader, Polícia de Trânsito, cada um com sua exigência. O ministro ouviu as preocupações e respondeu afirmando que o governo quer fechar o ano com o setor florestal relançado. Todas as recomendações que foram dadas irão merecer uma resposta pontual e atempada nos próximos dias das vossas preocupações, por isso é que viemos cá e trabalharemos, governo, setor privado, sociedade civil, parceiros de cooperação, para conseguir ultrapassar este exercício, que é um exercício complexo. Estou convencido que o programa florestal que vai ser lançado pelo governo vai trazer uma dinâmica diferente também ao setor e queremos fechar 2017 com o setor de madeiras relançado para a economia e para o benefício de Moçambique. O Governo está a elaborar um modelo que pode permitir o Estado aumentar a receita proveniente do setor madeireiro, dos atuais 20 milhões para 140 milhões de dólares. Dados atuais mostram que a quantidade de madeira que sai do país é muito maior do que aquela que é declarada. Se o modelo for aprovado conforme a reflexão que nós estamos a lançar, este modelo irá necessariamente mudar aquilo que é o quadro atual com profundidade para a gente permitir a sua implementação com uma cobertura legal. Aquilo que é a receita que o Estado tem tido ao longo dos anos e aquilo que pode ter só a receita do Estado, não estou a falar do benefício para vocês, os operadores, sairíamos dos 20 milhões à vontade para os 140 milhões de dólares, que hoje é o volume da exportação. Estamos a falar de rendimento. E nós hoje lançamos este princípio para que vocês possam também contribuir e refletir sobre o mesmo. Não queremos tomar decisões não consultadas, mas acreditamos que a composição do modelo poderá inverter os grandes problemas que nós temos. Em primeiro lugar, a sustentabilidade da exploração, com um modelo centralizado durante um período de tempo. E convenhamos dizer que isto é durante um período de tempo, não é uma solução definitiva. É até nós termos uma indústria consolidada. Durante este período,
teríamos uma fiscalização mais eficaz. Durante este período de tempo, iríamos ter a certeza que quem tem concessões e explora de forma sustentável tem o benefício real, está na economia real. Se está a perder é porque o mercado está mal, se está a ganhar é porque o mercado está bem. E acreditamos que a dinâmica e a convergência deste investimento todo, que compõe também pacotes de reflorestamento, irá criar um setor de florestas completamente diferente nos próximos 2 anos. Celso Correia diz ainda que a madeira tem sido comprada a preços muito baixos em relação aos praticados fora do país. Daí a urgência da elaboração de um modelo sustentável de exportação. Há sensivelmente 20 anos tirávamos 200 mil metros cúbicos e era muita madeira. E hoje estamos com 500 mil e a nossa sensação é que estamos com uma taxa anual de desflorestamento de 0,58. Vocês vão me desculpar, nós estamos a atualizar todos os dados, estamos a trabalhar com dados ainda que merecem atualização, mas todos os sinais indicam que até estas nossas melhores projeções são projeções bastante positivas comparativamente à realidade atual. Durante o período de 96 a 2005, referido que o setor contribuiu 2% só para o PIB nacional. De 2014 a 2015, as exportações foram de 171 milhões de dólares. Façam lá o cálculo, 500 mil metros cúbicos, quanto é que saiu em média o metro cúbico do país? Tem informação real de que lá no mercado vale 1000, vale 700, vale 800. 20 vezes a menos a madeira que saiu em termos de registro. A situação atual do licenciamento mostra claramente que aquilo que é licenciado é muito inferior àquilo que efetivamente sai. Os Ministérios da Cultura e Turismo, Indústria e Comércio vão implementar este ano a campanha Bem Servir para incentivar a prestação de serviços de qualidade aos cidadãos nacionais e estrangeiros que visitarem um país durante o período da Páscoa. Hoje a campanha foi lançada na fronteira de Ressano Garcia. Na maior fronteira terrestre do país, este ano o setor do turismo quer privilegiar a qualidade na prestação de serviços. Esta quinta-feira, há uma semana para a Páscoa, dirigentes do Pelouro e da Indústria e Comércio escalaram Ressano Garcia para ver de perto como são tratados os turistas e que informações sobre Moçambique lhes é dada. A gente fica aqui fora, tenta puxar o estrangeiro para conhecer mais o nosso Moçambique. Com as habituais longas filas e queixas de morosidade nos serviços de imigração, o secretário permanente do Ministério do Turismo foi também ver como esta entidade e as alfândegas estão a se preparar para este período. Neste momento, preenchemos o documento 2 vezes, deste lado e depois do lado do africano. No exercício que nós vamos estar daqui a bocado a implementar, que é a fronteira de praia única, será emitido um único modelo. O grupo de trabalho passou ainda pelos serviços de imigração dedicados a viajantes com passaportes diplomáticos e, no fim, apontou a qualidade como condição-chave para o crescimento do turismo. Achamos por bem visitar a província de Maputo e o posto transfronteiro da fronteira de Ressano Garcia, também por ser um dos pontos, o maior ponto de entrada, sobretudo quando se refere das entradas via terrestre, né? Porque como a nossa montra, o nosso ponto de entrada, a primeira impressão está aqui. E quando instalamos também esses serviços, sobretudo de informação turística, e informação turística não só da província de Maputo, mas uma informação que, como vimos, tem um pouco de todo o país. Então há uma capacidade para dizer o que há de bom e de belo e de visitável e de turístico, e não só nesse país todo. É na estrada que leva à fronteira que muitos cidadãos, com destaque para turistas, queixam-se de extorsão e excesso de postos de controle da polícia. O setor do turismo diz que o problema já foi identificado. Está a ser feito um trabalho ao nível do setor respectivo, né? Estamos num grupo de trabalho intersetorial. Já identificou-se qual é o problema, mas é preciso ver que a sociedade podia também nos chamar a atenção se não houvesse postos de controle. Mas esses aspectos são a ser cautelados, mas também é preciso que tenhamos segurança. Estamos num país concreto e
As pessoas que nos visitam devem sentir que há autoridade neste país. A campanha Bem Servir foi lançada no dia 20 de março e visa criar condições para atrair cada vez mais turistas para Moçambique. O número de pessoas que vai atravessar a fronteira de Ressano Garcia poderá reduzir este ano por causa da crise. A partir da próxima quarta-feira, a fronteira estará aberta 24 horas. O movimento ainda fraco mostra que não chegaram os dias de pico na chegada de viajantes para passar a festa da Páscoa. Mesmo assim, o fluxo não poderá ser grande quando comparado com o ano passado, segundo previsão do Serviço Nacional de Migração. De acordo com a situação que estamos a viver, há uma tendência da fronteira estar a baixar o movimento e isso deixa-nos querer que esse ano também o movimento não vai ser muito alto. De certeza vai ser abaixo do normal do ano passado. O que significa que estamos à espera de um movimento possível de atender sem sobressaltos. Ainda com isso, há meses, as autoridades moçambicanas estão a coordenar com a África do Sul para garantir todas as facilidades. Estamos há 3 meses que nós estamos a reunir com a contraparte sul-africana no sentido de organizarmos a Páscoa. Hoje, dia 6, vamos ter uma reunião com eles e vamos limar as últimas situações possíveis. Estamos a falar de efetivos, toda a logística e estamos preparados para isso. A previsão do movimento é feita segundo o número de mineiros a trabalhar na terra do RAND e as indicações das agências de viagem. E aí nós envolvemos outras organizações como o TEBA, como o MITES, que tem na África do Sul a delegação do trabalho, e eles, por aquilo que ouvem dos mineiros, eles conseguem dizer-nos mais ou menos qual é o número de mineiros que afirmaram que vão entrar para Moçambique para passar as férias, e aí nós nos programamos primeiro em função dos mineiros e depois com as várias agências de turismo programamos quanto àquilo que é o número de turistas esperados por essa altura. Portanto, tendo estes dados, nós tratamos de fazer um plano de contingência para este movimento que se espera. Durante a Páscoa do ano passado, mais de 170 mil pessoas atravessaram a fronteira de Ressano Garcia. Apesar da previsão de queda do movimento migratório para a Páscoa deste ano, a partir do dia 12 de abril, a fronteira estará aberta 24 horas por dia para atender aos moçambicanos e não só, que entrarão em Moçambique durante este período. Abdul Manhissa, António Tiwa, STV. A Frelimo defende que deve haver mão dura contra pessoas que praticam violência doméstica, de modo a desencorajar qualquer ato. Numa saudação que o partido fez à mulher pela passagem do 7 de abril, a Frelimo realçou que todas as forças vivas da sociedade devem envolver-se no combate à violência. Os últimos meses têm sido marcados por casos de violência doméstica em vários pontos do país, sendo de destacar casos cuja autoria é atribuída às mulheres. A Frelimo condena os atos e quer mão dura contra os praticantes da violência, de modo a desencorajar este tipo de atitudes. Gostaríamos que, de facto, a questão da violência doméstica pudesse ter um tratamento exemplar para desencorajar também os que enveredam por essas vias, pondo em perigo, portanto, a estabilidade da célula base da nossa sociedade, que é, portanto, a família. António Niquis, que falava em conferência de imprensa visando saudar a mulher pela passagem do seu dia que se assinala esta sexta-feira, diz que é natural haver diferença de pensamentos entre as pessoas, mas nenhuma diferença deve ser resolvida com base na violência. E nós queremos apelar a todas as forças vivas da sociedade, as entidades religiosas, a família, as unidades escolares que formam e têm estado a contribuir para a formação dos nossos concidadãos, para que eduquem, para que os nossos diferendos não sejam resolvidos por via da violência doméstica. Sobre o 7 de abril, a Frelimo encorajou a mulher a continuar batalhadora e a lutar pela sua emancipação. A Assembleia da República aprovou hoje o Estatuto dos Oficiais da Justiça e de Assistentes Sociais Oficiais do Ministério Público. A aprovação na Generalidade teve consenso das 3 bancadas. Secretário-Geral.
Unidos na causa dos oficiais e assistentes de justiça, os deputados nem precisaram de votar a proposta da criação dos seus estatutos. Depois de cerca de 2 horas de apresentação e debate em plenária, foi dado o primeiro passo para a criação do estatuto. Declaro aprovada a Generalidade a proposta de lei que aprova o Estatuto de Oficiais de Justiça e de Assistentes Oficiais de Justiça do Ministério Público. Registro que foi por consenso. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, destacou a importância dos assistentes e oficiais judiciais para justificar a pertinência de um estatuto próprio. Tem implicações diretas no sistema da administração da justiça e torna necessário e imprescindível promover e fortalecer a atração de pessoal qualificado e garantir a sua estabilidade e motivação na carreira. E foi com celebração que os oficiais e assistentes judiciais viram a aprovação do estatuto, que descrevem como o início de uma nova era para a sua profissão. Hoje é um dia, um marco histórico para todos os oficiais de justiça. Primeiro queria saudar a todos os oficiais de justiça do Rovuma Maputo, que abnegadamente têm sabido estar no seu estado. E eu queria dizer que a partir de hoje é um novo dia, é o dia do nosso nascimento, tanto que a associação, da maneira como estamos, estou tão emocionada. Nós estamos felizes pela aprovação finalmente do nosso estatuto. Ainda nesta quinta-feira, a Assembleia da República aprovou por consenso a Carta Africana para a Democracia, Direitos Humanos e Eleições. Severino Nguenha e Nathaniel Ngomana falam sobre a qualidade da educação e as suas implicações. Conheça os seus posicionamentos logo a seguir o intervalo. Até já. A maior feira de tecnologias de informação e comunicação de Moçambique está de volta. Nos dias 24, 25 e 26 de maio, o Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano acolhe a 4ª edição da Mostec, com o tema Era Digital, uma nova forma de viver e fazer negócios. Com debates, exposição, gala de premiação e muita troca de experiências nos Tech Talks e Mostec Lab. Inscreva-se em www.mostec.co.mz. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo. E os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Chissano, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Nossa equipa leva dias e noites no interior de Tete para denunciar o esquema de corte ilegal de madeira. Esses compradores são esses chineses. Madeira compram para onde? Eu não sei. Um negócio lucrativo que fala todas as línguas. Não, aqui, job, bom lá. Aqui, das grandes conexões à venda de licenças. Podemos nos encontrar? Sim, não tem problema. Qual é a vossa ligação com os cidadãos chineses que estão ali? Esse aí, eles são um pouco complicados. A fragilidade da fiscalização. Meus filhos vão perder pão. Não perca este domingo. Estava lá, mas houve aqui o patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão
a voz e análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. As jogadas. O espetáculo e emoções da modalidade da bola ao cesto estão de volta. Sábado, 15h30, no pavilhão do Machacane, assista ao jogo Ferroviário de Maputo, Machacane em femininos. Basquetebol de primeira é na STV Notícias. Um país sem ídolos é um país sem referências. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. A nossa viagem iniciou no aeroporto de Vilanculo, em Inhambane, com destino à província central de Tete. Enquanto seguíamos o traçado do Índico, a paisagem verde dos arbustos, o azul do mar e o branco da areia enchia-nos os olhos. O casamento entre as águas do Índico e a terra cria uma arquitetura desenhada pela Mãe Natureza. Ainda estamos em Inhambane. Assistimos ao encontro entre o Rio Save e o Oceano Índico. Estávamos a entrar para o centro do país. Após 1h30 de viagem, chegamos à cidade da Beira. Enquanto fazíamos a descida em aproximação ao aeroporto internacional, a vista de cima despia a beleza da cidade. De Sofala a Tete, o cenário de montanhas e arbustos mostra a riqueza natural do nosso país. Já na província de Tete, sobrevoamos a área de exploração de carvão mineral em Moatize. Em seguida, atravessamos a Vila de Songo, onde apreciamos a arquitetura deslumbrante da barragem de Courabaça, de onde é produzida energia que alimenta grande parte do território nacional. A tristeza vira alegria, tudo parece magia. Obrigado, Moçambique, eu hei de voltar um dia. Canimambo, 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 Canimambo. Moçambique é maninga nice. Moçambique é maninga nice.
porque é de turismo que estamos a falar, visitamos uma das instâncias hoteleiras da cidade. Falamos com o responsável, que disse que o setor tende a crescer graças aos grandes investimentos na província. Os nacionais, por exemplo, que não são daqui de Tete, quando vêm para aqui, gostam de saborear o cabrito, o peixe pende, que é o forte daqui, o próprio malambe. Então são essas coisas que a gente procura oferecer um bocado aqui. Posto isto, só nos resta dizer: Moçambique é lindo, Moçambique é maninguinense. Abdul Manhissa, Raul Massing, STV. Moçambique é maninguinense. Moçambique é maninguinense. Moçambique é maninguinense. Moçambique é... Veja o campeonato da cidade aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Da Noite, Severino Nguenha diz que deve-se repensar na qualidade da educação, pois é um fator de nacionalização. Por sua vez, Nathaniel Ngumane defende que a literatura é indispensável para o desenvolvimento humano. Os dois académicos falavam hoje à margem de uma palestra na Universidade Eduardo Mondlane. Subordinado ao tema Educação, Cidadania e Dinâmicas de Desenvolvimento, a mesa redonda juntava dois académicos moçambicanos de elevado mérito, o professor de Literatura e diretor do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, Nathaniel Ngumane, e o professor de Filosofia e reitor da Universidade Técnica de Moçambique, Severino Nguenha. Perante uma plateia formada maioritariamente por estudantes, os dois académicos, segundo a sua área de formação, debruçaram sobre o tema em questão. Nathaniel Ngumane foi o primeiro a ter a palavra. Para o professor de literatura na OEM, por sinal o local que acolheu a palestra, defende que o desenvolvimento social está refém da literatura e deve ser encarado como um direito humano. A literatura continua a ser fundamentalíssima para darmos os passos em frente. Infelizmente, ela tem sido postergada, olhada assim de viés, com nariz torto, mas é importante porque ela nos ensina a pensar para nós mesmos, a pensar para a nossa sociedade e a pensar também para os outros. E que contar histórias aos mais novos é o caminho para termos adultos pensadores. Se nós queremos que este país possa corrigir os erros que neste momento estão a ser cometidos do ponto de vista da educação, o primeiro passo para melhorar essa educação é ensinar a criança a entender as nossas histórias e a ser ela depois a recontar essas histórias para nós. Se ela consegue fazer isso, ela vai conseguir ler melhor. E ao conseguir ler melhor, ela vai conseguir absorver melhor o conhecimento. E ao absorver melhor o conhecimento, ela prepara-se melhor para corrigir aquilo que nós todos aqui andamos a errar. Escrevemos mal o nosso nome, não sabemos escrever, escrevemos mal outras palavras, falamos mal e porcamente a língua oficial que nos deve conduzir, porque nós não tivemos essa oportunidade de ler as histórias. Já Severino Nguenha defende que a escola é indispensável para a promoção de valores da cidadania. Nós estamos confrontados ao problema de como fazer uma educação que responda às exigências que se nos apresentam diante dos olhos.
Isto não é responsabilidade dos outros. Eles fizeram a parte deles. Então eu estou aqui para dizer-vos que nós estamos numa situação extremamente complicada em termos de definir que educação queremos, como responder com a nossa educação à ideia de pertença, uma ideia que nos transmita valores de pertença a uma moçambicanidade, que passe não pela poesia de Homero, que era violenta, mas passe pela dimensão que Platão quis dar, fazer do diálogo o elemento crucial e fundamental da nossa pertença à moçambicanidade. Ainda na sua locução, o filósofo disse que a democracia praticada em Moçambique é defeituosa porque não se adequa à nossa realidade. E um dos problemas particulares da nossa democracia é que nós pegamos no modelo e obrigamos os sistemas sociais e culturais a adaptar-se a esse modelo. E não corresponde a nada daquilo que são a maneira de viver e de pensar das pessoas. E este é o desafio dos filósofos que nós somos, ou dos intelectos que nós somos, é pensar uma democracia tendo em conta a filosofia filosófica que nós tratamos dos gregos, mas tendo em conta o histórico, social e cultural das nossas próprias comunidades. O evento faz parte de um ciclo de palestras que a Faculdade de Educação organiza uma vez ao mês, denominado Pensar Educação. O Centro Cultural Brasil-Moçambique vai reinaugurar a 11 de maio, depois de um trabalho de reabilitação, os espaços culturais mais visitados na capital. O ambiente vai contar com um amplo auditório e um café, para além da biblioteca, sala de exposições, de aulas e de cinema. Situado na baixa da cidade de Maputo e há 28 anos cruzando as artes e cultura moçambicanas e brasileiras, o Centro Cultural Brasil-Moçambique ganha a partir do dia 11 de maio próximo uma nova imagem. O auditório, o local que vai acolher saraus culturais e um café onde se vai degustar um pouco do que a gastronomia brasileira sugere, são as principais novidades desta nova casa, que tem a biblioteca, a sala de exposição, a sala de aulas e de cinema restauradas. Nosso objetivo ao remodelar o Centro Cultural Brasil-Moçambique é justamente ter um espaço condizente com a importância que o Brasil atribui à relação com Moçambique na área cultural. O espaço é um espaço nosso, é um espaço do Brasil, mas é um espaço de Moçambique também. Nós poderemos aqui mostrar a qualidade, a diversidade, a riqueza da cultura moçambicana aqui e também trazermos a cultura brasileira para que os moçambicanos também a apreciem. Além de um espaço artístico, este é um espaço voltado à cooperação entre os dois países que tem muito em comum. Esse espaço é também um espaço de cooperação educacional, porque aqui são realizadas as provas para o Programa Estudante Convênio aqui na área de graduação e de pós-graduação. Quero lembrar também que mais da metade das bolsas oferecidas pelo governo brasileiro nesse programa foi para Moçambique, algo muito importante, eu acho, na nossa relação entre os dois países, e demonstra também a capacidade dos moçambicanos na área educacional. Mais do que uma renovação física, novas atividades vão ser levadas a cabo neste espaço. Que cresceu no rio. A província de Manica acaba de receber 2 viaturas de combate ao incêndio com capacidade para 9.000 metros de água. 1.000 metros cúbicos de água. Antes de receber estes meios, a província tinha apenas um carro. Trata-se destas 2 viaturas, cujas chaves foram entregues esta quinta-feira pelo governador de Manica ao Corpo de Salvação Pública. Na ocasião, Alberto Mondlane instou aos bombeiros a usarem corretamente os meios, garantindo a prevenção e extinção de incêndios. É que nós devemos usar esses meios para os fins pelos quais nos foram entregues. Isso significa, devemos estar em condições de prevenir, sobretudo prevenir, e quando não é possível prevenir, temos que estar em condições de combater e vencer os incêndios. Para isso acontecer significa que os bombeiros, os que trabalham nesta área, devem estar sempre ligados ao povo.
Para Francisco Simões, comandante provincial da PRM em Manica, os meios ora alocados pelo governo central irão contribuir para minimizar a problemática de incêndios e, consequentemente, reduzir o sofrimento da população. Isso representa para a corporação mais-valia, porque, como se sabe, o nosso trabalho sem meios nada é feito. E com a aquisição desses meios, esperamos muita coisa para minimizar o sofrimento da população. Recentemente, 10 pessoas morreram afogadas no rio Mussapa quando a viatura em que seguiam foi arrastada pela fúria das águas. A falta de meios para o pronto-socorro por parte do Corpo de Salvação Pública terá sido apontada como uma das razões do elevado número de óbitos. As duas viaturas dos bombeiros têm 9.000 litros de água, para corrigir a informação que avançámos anteriormente. O alegado ataque químico de terça-feira no noroeste da Síria coloca a nova administração norte-americana em rota de colisão com a Rússia. O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, diz que deverá deslocar-se na próxima semana. A Rússia pediu a Moscou que reveja a sua aliança com o regime sírio. O presidente Donald Trump classificou a ação que vitimou pelo menos 86 pessoas numa aldeia rebelde nos arredores de Idlib como uma afronta à humanidade, admitindo ter mudado a sua posição sobre o presidente Bashar al-Assad. O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que deverá deslocar-se na próxima semana à Rússia, pediu a Moscou que reveja a sua aliança com o regime sírio. Não temos qualquer dúvida de que o regime sírio, sob a liderança de Bashar al-Assad, é responsável por este ataque horrendo. E pensamos que os russos precisam de refletir cuidadosamente sobre o seu apoio ao regime de Assad. Durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, ajeitou a possibilidade de uma ação unilateral. A Rússia, que defende uma versão alternativa para o incidente, rejeitou uma proposta de resolução que exige que Damasco forneça todos os elementos sobre o ataque no quadro de um inquérito internacional da Organização para a Proibição das Armas Químicas. Maria Zakharova, porta-voz da diplomacia russa, disse que, infelizmente, sem qualquer tentativa para perceber o que aconteceu e baseados apenas em informações e histórias falsas, os Estados Unidos, França e Reino Unido voltaram a surgir com uma proposta de resolução que não pode ser considerada mesmo uma proposta ao apresentar um caráter claramente anti-sírio. A Rússia continua a falar de um suposto acidente, afirmando que o bombardeamento sírio de um armazém de armas químicas teria dispersado os gases tóxicos. O presidente Donald Trump prometeu esta quarta-feira ao primeiro-ministro japonês Shinzo Abe que os Estados Unidos vão defender os aliados contra toda a extensão das suas capacidades, ou seja, vão defender os seus aliados com toda a extensão das suas capacidades militares contra a Coreia do Norte, informou a Casa Branca. Numa chamada telefónica, Trump e Abe falaram sobre o novo lançamento de um míssil balístico de médio alcance que aconteceu esta terça-feira e que caiu no mar do Japão. Trump deixou claro que os Estados Unidos vão continuar a fortalecer a sua capacidade para dissuadir a Coreia do Norte e a defender os aliados com toda a sua extensão das suas capacidades militares, indicou a Casa Branca em comunicado. O presidente manifestou o seu total compromisso com o Japão e a Coreia do Sul perante a grave ameaça que a Coreia do Norte continua a representar. O lançamento do míssil por parte da Coreia do Norte aconteceu em véspera da cimeira, hoje e sexta-feira, entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping, durante a qual vão discutir os desenvolvimentos do programa de armamento de Pyongyang. Pequim pediu prudência a todas as partes e descartou que a ação tenha uma relação direta com a reunião que Trump e Xi vão ter na Flórida. Um responsável da Casa Branca adiantou esta semana que, no encontro com Xi, Trump vai sublinhar que se esgotou o tempo para ter paciência com a Coreia do Norte e que os Estados Unidos têm agora todas as opções sobre a mesa para pressionar Pyongyang com ou sem o apoio de Pequim.
A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, desceu 1 degrau no ranking da FIFA, atualizado hoje. Conheça as pontuações logo após o intervalo, mas antes as previsões meteorológicas para amanhã, feriado. Teremos chuvas em quase todo o país, temperaturas rondam os 30 graus. Maputo terá máxima de 33, mínima de 22, Xaixai máxima de 30, mínima de 24, Inhambane 31, mínima de 22 graus Celsius. No centro, a cidade de Beira registra 30 graus, máxima, mínima de 25, 27 máxima para Chimoio, mínima de 18, 34 máxima para Tete, mínima de 22 e 31 para Quelimane, mínima de 24 graus Celsius. No norte, cidade de Nampula registra a máxima de Nampula, no norte, registra a máxima de 29 graus, mínima de 23. Lixinga terá a máxima de 25, mínima de 16. E Pemba, máxima de 31, mínima de 24 graus Celsius.